Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E nós vamos entender da parte de Deus como nós podemos trabalhar juntos, para que juntos possamos levar o Evangelho de Cristo às pessoas que nos cercam. Nós somos um time e precisamos crescer na questão de avançarmos no Evangelho. Quero que você abra então Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quero convidar os irmãos a orarmos agora. Eu gostaria que os irmãos estivessem nesse momento intercedendo pela pregação, e depois de um breve instante de silêncio em oração, eu estarei então fazendo a oração para a pregação. Pode orar por nós aí pela palavra, por favor. Ó Deus, eu agradeço pelos irmãos estarem intercedendo, porque eu sei, Deus, que não é possível falar da verdade do Senhor em amor sem nossa união de forças nesta noite. Todos nós precisamos estar comprometidos com essa palavra importante. Todos nós precisamos estar atentos ao que vai ser falado neste momento. E todos nós precisamos do auxílio do Senhor. Eu também, ó Deus, preciso de Ti para comunicar a Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, me abençoe, para que eu possa levar aos irmãos uma palavra com amor, com júbilo, com carinho, para que os irmãos possam se preparar, ó Deus, para as suas batalhas, e para nós, como um povo unido, andarmos na presença do Senhor. Em nome de Jesus,
Amém. Eu fico pensando, meus irmãos, quando os generais chegam na frente dos exércitos e se preparam para batalhas muito difíceis, como por exemplo o dia D, onde os aliados entraram na Alemanha. Como que foi aquela preleção para que eles pudessem chegar lá? Ou diante de jogos muito importantes que treinadores têm que fazer a preleção para os seus comandados de irem até o campo para, como esportistas, triunfarem, nos seus desafios. Paulo não estava na frente da igreja quando ele pronunciou essas palavras. Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma, mas isso não fez com que ele olhasse só para as coisas dele, para os problemas dele. Paulo tinha um zelo e um carinho, um amor pela igreja que o fez mandar cartas a várias igrejas. E Éfeso, que era uma cidade de muitos habitantes, que vivia muitas vezes do espiritismo, porque lá tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo dedicado a Diana, e o evangelho chegou até lá, e Deus rompeu as barreiras que haviam naquela cidade. E Paulo então mandou essa carta por amor, para que os irmãos se preparassem para viver de modo digno do evangelho que eles estavam recebendo. O evangelho de Cristo foi exposto nos primeiros 3 capítulos desta carta. Se você ler, você vai ver como Deus nos tirou do império das trevas, como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus foi gracioso e misericordioso e foi até a nossa condição e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós ressurgimos com Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo. E hoje nós somos um só povo, de diferentes cores, raças, etnias, de diferentes classes sociais, mas um povo apenas na presença de Deus. Deus quer que esse povo, essa família, se comprometa em avançar com o evangelho, em viver dignamente para honrar o Senhor Jesus. Então Paulo faz 3 coisas nessa carta. Ele instrui sobre o evangelho, ele ora pela igreja para que a igreja tenha capacidade de avançar, e ele agora exorta a igreja no que deve fazer. Do versículo 1 ao 6, Paulo vai tratar a respeito dessa unidade. E a igreja é como um exército, e a igreja, ou mesmo um exército, ou mesmo uma equipe de esporte, ela precisa ter harmonia. Se ela não tiver harmonia, ela está fadada à derrota. Então a igreja, ela precisa triunfar em unidade. Por isso que no versículo 3 aqui do texto, Paulo fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo nos chama a atenção de que nós precisamos, em harmonia, buscarmos viver para Jesus e juntos crescermos nessa unidade cristã. Para isso, nós precisamos lutar, fazer todo o possível para que a unidade seja mantida. Nós precisamos lutar de uma forma longânima. A longanimidade me desculpem. Nós precisamos entender que a luta demanda mansidão e demanda humildade, certo? Jesus foi manso e humilde de coração. O que destrói os relacionamentos é a arrogância e o orgulho. Mas a humildade, que não era uma qualidade apreciada pelos romanos dos dias de Paulo, que eram presunçosos e orgulhosos, era uma característica primordial do cristianismo. Nós nos aproximamos de pessoas humildes, de pessoas que se quebrantam umas diante das outras. Nós aprendemos a ter humildade quando nós valorizamos o que outros fazem na igreja e entendemos que muitas vezes é interessante você valorizar o trabalho de outras pessoas. Se alguém fala, se alguém admoesta, se alguém aconselha, se alguém se preocupa com os outros, você deve valorizar o trabalho dos outros e não dizer assim: só o que eu faço é importante, só o que eu faço vale. Nós precisamos, ao invés de abafar o trabalho dos outros, nós devemos valorizar o trabalho dos outros e querer que os outros também cresçam. Isso é humildade.
A igreja persevera em unidade quando ela anda em mansidão. Mansidão não quer dizer não ter poder de dominar o outro. Mansidão é ter o autocontrole de deixar as nossas reivindicações, os nossos direitos de lado. Lutar para que as pessoas mudem por causa de Jesus, e não porque você está impondo a elas o que você quer. A igreja persevera em unidade quando ela tem longanimidade. Longanimidade, meus irmãos, é quando nós temos paciência com pessoas que aos nossos olhos elas parecem provocantes, que elas parecem difíceis de lidar. Deus nos chama a relacionamentos, e os relacionamentos são difíceis por natureza, mas essa dificuldade é vencida com a paciência que vem de Jesus. Para que nós mantenhamos a unidade, nós precisamos perseverar no amor de Cristo, né? É preciso carregar as cargas dos nossos irmãos, e não se ressentir na hora que descobre um problema de caráter, um problema de comportamento, simplesmente querer se afastar, ou querer criticar, ou querer afiar a língua para falar mal da pessoa. A suportar aos outros com amor, com amor você carregar as cargas do teu irmão e lutar para que ele tenha mudança na sua vida. Então o amor, a igreja avança e ela glorifica a Deus quando ela luta pela unidade. E a unidade precisa ser algo que está constantemente no nosso coração, na nossa luta. A unidade vem de Deus. No versículo 4, Paulo ele fala assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança e numa só vocação. Então somos um corpo porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus recebem dentro deles a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que interliga a igreja, que une a igreja. É Ele que faz de nós um. Não é a nossa classe social, não é a placa, não é o que fazemos que nos une, mas é o que o Espírito Santo faz em nós. No versículo 5 ele diz: há um só Senhor, uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós temos uma única esperança, que é professada através da nossa fé, do nosso batismo, ou seja, da nossa declaração pública de fé, a esperança que nós temos da volta de Cristo. E essa esperança ela é mantida por quê? Porque temos um único Senhor, que nos identificou com Ele, que nos salvou, que nos trouxe a fé e que voltará para buscar a sua igreja. Então por isso existe uma única esperança, porque existe um único Senhor, assim como existe um único corpo, porque existe um só Espírito. E no versículo 6 o texto diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Todos os membros da família de Deus, que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor, que receberam Jesus na sua vida, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso há um só Pai, um só Deus e Pai. Agora imagine você, se nós fôssemos uma banda de louvor, em que cada um quisesse aparecer mais do que o outro, e cada um tocasse mais alto do que o outro, e cada um tocasse mais rápido do que o outro, e cada um quisesse puxar no seu tom. As coisas seriam incomunicáveis, ninguém se entenderia, seria ruim demais estar num ambiente em que as pessoas não têm harmonia. Muitas igrejas estão dessa forma, desunidas e devastadas pela arrogância e pelo orgulho. Cada um quer viver à sua maneira, ninguém tem paciência com ninguém, ninguém tem misericórdia com ninguém, ninguém é manso com ninguém. E o que Paulo está dizendo assim é: parem de brigar. Ô banda, vocês estão tocando uma música linda, vocês estão tocando uma música composta no céu. E Paulo está dizendo assim: igreja, parem de lutar pelas suas próprias coisas, pelo seu individualismo, parem de viver só para si, e pensem no corpo, pensem em todos nós juntos. A igreja deve ser dura quando falsos ensinos e pecados permanentes
atacam ela, mas a igreja deve ser branda e amorosa e misericordiosa com as pessoas que elas clamam por ajuda e por misericórdia. Então a igreja não vai se desenvolver se ela não lutar pela unidade. Se você quer que a igreja avance, se você ama essa igreja, você precisa lutar pela unidade, com mansidão, longanimidade, suportando as cargas uns dos outros, com humildade. Do versículo 7 ao 11, Paulo passa a tratar de outro assunto, e nós precisamos também entender isso. A igreja, ela só vai andar de modo digno do evangelho quando ela crescer em sua unidade. E em segundo lugar, quando ela crescer no serviço. Há uma frase bem conhecida de muitos de nós, que ela diz assim: quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Vamos lá? Quem serve, quem não serve. Exato. Então até tem uma história que conta assim que as pessoas, elas morreram e foram para o inferno, e quando chegaram lá no inferno, viram uma mesa bem comprida, cheia de comida, mas as pessoas que estavam em roda daquela mesa estavam bem magricelas, e aí, por que isso aconteceu? E no céu existia uma mesa muito semelhante, cheia de comida, só que as pessoas lá eram bem fortes, bem robustas. E aí perguntaram, mas por que essa diferença? É que as colheres para servir lá, elas eram enormes, então não tinha como a pessoa pegar a colher e colocar na sua própria boca, aí caía toda a comida no chão. E aí lá no inferno era assim, ninguém servia ninguém, quando o cara tentava colocar a comida da boca, caía tudo, por isso que eles eram tudo magrinho e tal. Agora no céu não, um irmão pegava a colher grandona e colocava na boca do seu irmão. Então é assim que funciona a comunidade dos filhos de Deus. Uns servem aos outros, uns devem lutar pelos outros. Então, no versículo 7, a palavra de Deus diz: e a graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção de Cristo. É Cristo quem doa os dons, é Cristo quem concede os dons. Os dons vêm de Jesus e nós não podemos nos orgulhar de termos um dom e o outro não, e não podemos ter inveja dos dons que um tem e que o outro não tem. O serviço, ele não acontece na solidão, ele acontece na comunhão da igreja. Não tem como você viver o teu dom isolado. Você precisa viver o teu dom, se é conselho, se é misericórdia, se é a tratar das necessidades físicas, se é pregar, se é evangelizar, é tudo dentro do ambiente da igreja. Os dons, eles são uma conquista do nosso Senhor Jesus. Veja ali, versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse aqui é uma citação do Salmo 68, no qual ele retrata Deus indo ao derredor contra seus inimigos, as nações inimigas de Israel, e ele derrotando seus inimigos e trazendo seus inimigos em cativeiro para Sião, o Monte Sião, que é a cidade de Jerusalém. Paulo, resumindo esse texto do Salmo 69, ele fala que Jesus veio a esse mundo, e ele veio até a cruz, na região mais humilhante, que foi assumir a nossa maldição na cruz do Calvário, e ele veio para nos conquistar. Ele não desceu numa região inferior da terra, não, ele veio do céu e desceu nessa região inferior, que é onde nós estamos, e ele assumiu a nossa maldição, o nosso pecado, para que nós fôssemos resgatados das trevas. E os exércitos inimigos, eles estão vendo o povo de Deus triunfar em Cristo Jesus, e Jesus assentado no seu alto e sublime trono, hoje ele está assentado à direita de Deus Pai,
de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e de lá ele distribui os dons. Você recebe os dons, cada pessoa tem um dom, cada irmão que é crente em Cristo Jesus tem um dom, e existem na Bíblia mais de 20 nomes de dons, e você não pode ficar aficionado, ou ficar extremista, fanático por 3 dons, você tem que ser uma pessoa que busca os melhores dons. E você vê que aqui no texto ele fala, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então os dons aqui, ele está citando uma variedade de dons, ligados ao ensino da Escritura. Apostolado, do jeito que tinha lá no Novo Testamento, não tem mais. Não tem mais apóstolos hoje, porque os apóstolos eles tinham que ter andado com Jesus, tinham que ter sido testemunhas da ressurreição de Jesus, e eles tinham que ter milagres especiais que lhes eram concedidos. Não existem apóstolos hoje, mas a igreja ela tem um chamado apostólico. Nós fomos chamados a ir ao mundo anunciar o Evangelho de Cristo. Não existem também mais profetas, como no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esses profetas eram inspirados por Deus para escrever, para manifestar a vontade de Deus através da Escritura. Não existe mais. Mas existem pessoas capazes e perspicazes de entender a ocasião em que vivem, e através da Escritura trazerem palavras de sabedoria através da palavra de Deus. Então o dom de profecia no sentido do Antigo e do Novo Testamento não existe mais. O dom de profecia hoje é saber manejar bem a palavra da verdade. Mas existem mestres e pastores da igreja. E a igreja é ensinada por eles para que ela seja preparada para desenvolver seus ministérios na relação de uns para com os outros e na relação dela para com o mundo. Muita gente pensa que igreja é semelhante a um campo de futebol, onde as pessoas elas imaginam assim: vai entrar os jogadores lá e nós temos aqui a arquibancada. Daí entra os músicos para jogar, e entra o pastor, os presbíteros de vez em quando entram, né? De vez em quando sobe uma criança aqui, para brincar aqui e tal, mas a pessoa pensa que é os que estão aqui na frente, tanto é que as igrejas estão dividindo agora, está ficando tudo escuro, e daí o foco está nos artistas na frente. Diz que tem ciência, técnica nisso. Não vou entrar nesse pormenor. A questão que eu quero dizer é assim: nós estamos aqui antes de um combate, ou dentro de um combate. Todos nós somos soldados. Deus nos chamou para nos prepararmos aqui nesse lugar. Aqui é uma preleção para a vida. Daqui vocês vão sair para o combate. Daqui vocês vão lutar uns pelos outros. Não existe esse negócio de quem está aqui, e é muito alto aqui, dá até vertigem. Não é mais importante do que os que estão aí. Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes. A minha oração não é mais poderosa que a oração de vocês. Vocês podem orar, vocês podem aconselhar, vocês podem sair nas casas, evangelizar, vocês podem fazer a diferença onde quer que vocês vão. E para isso vocês precisam então se dedicar a aprender a palavra de Deus. Aprendam a palavra de Deus, tenham gosto por aprender a palavra de Deus, para vocês se prepararem para a missão de vocês. Queiram aprender não só no domingo à noite, como era o nosso costume antes de nós sermos evangélicos, porque quando eu não era evangélico, eu ia na minha religião só para cumprir a tabela uma vez por semana. Mas quando eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho sede de buscar Jesus quando houver oportunidade, seja em casa, seja na igreja. Então a igreja precisa se esforçar
para manter um coração desejoso de aprender, um coração desejoso de avançar, né? Então, nós precisamos entender que a igreja caminha de modo digno do Evangelho primeiro, se for unida, se lutar pela unidade. A igreja vive e caminha de modo digno do Evangelho, se ela servir. Se você estiver disposto a cada um servir o outro, a lutar pelo outro, a entender que somos um time, que precisamos estar buscando conhecer qual que é a minha função nessa igreja, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para colaborar, o que eu posso estar junto, no que eu posso fazer a diferença. Queira servir, queira estar junto com os seus irmãos, para que você possa crescer e amadurecer. Então, a igreja caminha, avança de modo digno do Evangelho, quando ela cresce também em maturidade. Deus quer que nós sejamos pessoas desenvolvidas espiritualmente. Para isso nós precisamos sempre querer mudar. Existem duas circunstâncias quando uma pessoa não quer mudar. Ou ela é perfeita, que não tem isso, não tem pessoas perfeitas, ou ela é teimosa. Uma igreja que está sempre diante de Deus em arrependimento, ela sempre vai querer estar em mudança, mas não para aceitar as novidades do mundo, a mudança para adequar o seu caráter ao caráter de Deus. Uma igreja biblicamente fiel é uma igreja que não sofre da síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan é aquela síndrome de que a pessoa ela envelhece, ela cresce, mas ela sempre acha que é uma criança, ela sempre acha que é uma adolescente rebelde, está lá na casa com 40, 45 anos, 50 anos, e quer achar que ainda continua sendo dependente dos pais, que ainda continua sendo uma pessoa que não tem sua independência. Deus quer que nós amadureçamos, não para que a gente seja universitários, professores, catedráticos. Tem lugar para isso também. Existem mestres que estão nos seminários apenas, nas faculdades de teologia. Mas Deus quer que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter uma visão bíblica madura, para que nós saibamos discutir os assuntos da igreja de uma forma bíblica madura, e não pelo ciúme, e não pela inveja, para que nós possamos ter relações dentro da igreja como casamentos, que as pessoas se resolvem biblicamente, e não pela força da gritaria, pela força da grosseria, pelo empurrão, pela violência. Deus quer que nós cresçamos para quê? Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso é para dizer assim: Deus quer que você seja parecido com Jesus. Deus, Ele almeja um alvo para a tua vida, e esse alvo é Jesus. Tudo que acontece na tua vida é para que você seja quebrado do teu orgulho, para que você seja humilhado da tua autossuficiência, e para que você entenda que você precisa ser como Jesus, manso e humilde de coração. Jesus é o Rei dos Reis, mas Ele foi manso ao vir servir, dando a vida na cruz do Calvário. Deixou dos seus direitos, deixou das suas prerrogativas para vir nos salvar. Versículo 14: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus quer te dar maturidade para que você possa ter estabilidade espiritual. Quando nós somos infantis na nossa fé, a gente é como um pequeno barco, um veleirinho, barquinho, caico,
dentro de uma tempestade. E aquele barquinho é levado pelas ondas e ele é levado... Eu me lembro num retiro que tinha uns meninos que estavam em cima de um colchão de ar brincando lá na água do retiro, e de repente o vento virou e veio assim um tufão de vento ali na água, e aqueles meninos foram levados assim pela correnteza, só que era só um braço de rio que acabava assim na terra. Então eles foram levados com toda a força para lá. Mas se fosse um lugar fundo, e seria muito perigoso. Mas eles passaram por nós assim, agarrados no colchão, levados para longe. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a imaturidade espiritual provoca em nós instabilidade. E qualquer coisa que nos digam, qualquer vento de doutrina, qualquer filosofia, qualquer novidade, qualquer coisa que apareça assim brilhar, lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. Se você for imaturo na tua fé, você vai ser levado a buscar qualquer coisa para preencher o teu coração, e você vai ser enganado facilmente, porque uma pessoa imatura na fé, ela vai atrás de fortes emoções, ela quer fortes emoções, e essas emoções, quando abastecidas, a pessoa faz tudo. Ela dá carro, ela dá casa, ela raspa a cabeça, ela abre a carteira, ela joga dinheiro na frente para o pastor, porque é imaturo, ou não nasceu de novo. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, para sermos estáveis na fé, não para sermos uma pessoa, hoje eu estou aqui, daí, não, mas não me preencheu, amanhã eu estou lá. Sabe que na volta de Jesus vai ter gente dizendo assim, o ungido está aqui, o ungido está ali, Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está lá. Porque a apostasia leva ao engano, as pessoas vão correr atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer filosofia que agrade a aparência, vai ser estimulado. Então ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e nós precisamos crescer em Cristo através da verdade em amor. A verdade se manifesta em amor quando nós temos conversas bíblicas. Por isso que nós precisamos desenvolver, aprender a sermos bons conselheiros bíblicos para os nossos irmãos. O amigo verdadeiro é como o ferro que afia o ferro. Quando você tem um amigo verdadeiro, ele não vai falar a mentira para te lisonjear ou te bajular na tua frente, ele vai falar a verdade, ele vai lutar contra os teus maus caminhos. Por trás ele vai te defender, mas por frente ele vai confrontar você, mas em amor, não com o sentido de ser ríspido. Eu não aguento mais, você é muito ruim, você não sabe falar, tua opinião não vale nada para mim. Isso é verdade sem amor, isso é grosseria. O amor precisa levar você a falar a verdade para o teu irmão, você tem que ser honesto com ele, mas não também querendo diminuir o problema. Não, mas não é tanto assim, cara, fica tranquilo, eu só não falei por mal e tal. Gente, precisamos ser firmes, mas amorosos. Precisamos ser firmes, mas carinhosos uns com os outros. Essa é a maneira de crescermos. A maturidade leva à cooperação espiritual, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todas as partes do corpo são importantes, mesmo aquelas que não aparecem. Talvez muitas daquelas que não aparecem são ainda mais importantes do que as que aparecem. Quando vocês intercederam por mim para pregar a palavra, vocês não estavam na frente dessa câmera aqui.
mas talvez vocês fizeram algo muito mais importante do que todo o meu estudo durante a semana para trazer a palavra para vocês. Eu lembro da história de uma mulher que ela era uma idosa e ela orava sempre pelo coral da igreja. E o coral da igreja ia de vento em polpa. E todo mundo gostava daquele coral, era um coral animado, técnico, fazia tudo muito bem. Mas daí a senhorinha faleceu. Depois o coral não se ajustou mais. Daí começou a desistirem. Não queria mais ter coral. Acabou o coral. Nós precisamos de gente em oração, gente em aconselhamento, gente que visita os outros, gente que dá palavras de sabedoria, gente que é hospitaleira, gente que está disposta a servir as mesas, gente que está disposto a limpar o banheiro, gente que está disposto a se envolver com a igreja. O corpo, se uma parte dele é mórbida, se uma parte dele não tá funcionando, ela está podre, ela já perdeu a vida, tem que ser amputado. Você faz o torniquete lá e pega o machado e corta a perna, porque é melhor ficar sem a perna estragada do que você morrer com o corpo inteiro. Porque aquela gangrena, aquela gangrena vai subir e vai matar você. Nós não podemos ser galhos de uma igreja infrutíferos, descomprometidos, querendo viver só com o mignon, só com a pregação. Nós precisamos ter zelo uns pelos outros. É duro se relacionar com os irmãos da igreja, é duro, você vai se decepcionar, mas você não vai crescer se você não amadurecer na tua caminhada com os teus irmãos. Você pode morrer de infarto se você anda com a igreja, você pode ter muitas coisas difíceis na igreja, mas você vai amadurecer para Deus, você vai crescer para as coisas de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Você precisa se colocar na brecha pelos teus irmãos. Você precisa se envolver. Você quer fazer alguma coisa na igreja, mas não se envolve, como é que você vai fazer? Não adianta só você chegar com um projeto e dizer assim, eu quero fazer esse projeto, mas você precisa se envolver, para que as pessoas deem aval ao projeto. Nós precisamos dar credibilidade. Por isso, meus irmãos, para que possamos andar de modo digno do Evangelho, nós precisamos entender que andar em igreja é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Igreja não é individualismo. Igreja é um time. Igreja é um exército. Igreja é uma equipe. Todos nós precisamos estar juntos. Alguém apoia uma pessoa, por exemplo, uma pessoa saiu da igreja. Alguém luta por ela em oração, um grupo lá intercede por ela. Outras pessoas que são amigos daquela pessoa se aproximam dela e continuam dando apoio. Outras pessoas evangelizam ela de novo. Outras pessoas, elas pregam para ela. E aí ela volta para a igreja. Não foi um triunfo de uma pessoa. Um vai dizer assim, nossa, se eu não estivesse orando por ela, ou se eu não tivesse evangelizado, se eu não tivesse dado apoio, se eu não tivesse pregado, ela nunca teria voltado para a igreja. Não, gente, é um esforço coletivo. E quando o líder, tipo o pastor, quer fazer tudo, ele não faz nada e ainda morre de cansado. Então todos nós precisamos entender que somos o time de Deus. E quem que assiste esse time? Os inimigos do Evangelho, os familiares que não se converteram, os amigos que não se converteram, os colegas de trabalho que não se converteram. Nós precisamos entender que todos nós somos chamados para estar dentro do campo.
O campo é o mundo. O campo é aí. E a torcida é como jogar fora de casa. Mas Deus está conosco para nos levar e nos cuidar. Então, para nós avançarmos como igreja, nós precisamos crescer em primeiro lugar em qual sentido? Na unidade, na união, certo? Segundo, para nós avançarmos como igreja, nós precisamos crescer no serviço. Quem serve? Quem não serve? Terceiro lugar, nós precisamos avançar em que sentido? Na maturidade, amadurecer, maturidade cristã. Senão, não vamos a lugar nenhum. E vamos passar vergonha na eternidade. Por isso que nós precisamos desesperadamente que Deus nos fortaleça na união, no serviço e no amadurecimento espiritual. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos então? Amado Deus, obrigado, Senhor, por poder pregar essa palavra, pelo Senhor ser aquele que supriu o que nós precisávamos nesta noite, e louvamos o Teu nome pela Tua obra em nossas vidas. Clamamos ao Senhor para que nós, como uma igreja só, uma igreja unida, uma igreja do Senhor, que proclama Jesus, nós sejamos uma igreja que cresce na busca da união, que tenha, ó Deus, o entendimento de que nós precisamos servir, e que nós precisamos também amadurecer biblicamente, querer aprender, querer desenvolver a nossa fé, não sermos levados de um lado para o outro por qualquer novidade. Que o Senhor, ó Deus, abençoe teus filhos, para que eles valorizem essa instituição sagrada que se chama igreja, a família do Senhor que manifesta a sua fé com seus filhos na terra. Que a igreja desta cidade, essa igreja que está aqui nessa cidade, não seja escândalo, ó Pai, para esta cidade, mas seja, ó Deus, um reflexo do Teu amor e da oportunidade que o Senhor dá para esse município e essa região ter um encontro com o Salvador Jesus Cristo. Esteja, ó Deus, com a vida de todos nós, nos quebrantando, nos humilhando, nos tornando, ó Deus, mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar os avisos.